Nesse vídeo vamos ensinar a utilizar o comando ajustar rota, parte 1. É muito comum, durante a concepção do projeto, acontecer de termos muitos circuitos saindo de um mesmo eletroduto do quadro, como vocês podem observar. E como já sabemos, a NBR traz orientações acerca disso. Observe que após organizarmos as tags de fiação, percebemos que existe muitos circuitos passando no mesmo eletroduto. Nesse vídeo, vamos utilizar o comando ajustar rotas para resolver esse problema. O comando ajustar rotas localiza rotas alternativas para os circuitos de um quadro específico, de modo a reduzir o fator de correção de agrupamento de circuitos desse quadro. Uma observação importante: esse comando se torna indisponível se o comando central de documentação não tiver sido usado anteriormente em nenhum quadro elétrico do projeto atual. Clique no comando ajustar rota. Na janela que surge, nós temos a opção de especificar qual quadro nós queremos trabalhar, caso o projeto tenha mais de um quadro. Nesse caso, nós só temos o QDC geral. Também é possível especificar qual o número do circuito que você quer modificar. Vamos dar o exemplo seguinte. Observe que nós temos muitos circuitos passando nesse mesmo eletroduto, onde a gente tem os maiores problemas com o fator de correção de agrupamento nesse quadro. Então vamos dar o exemplo com o circuito 20. Nós vamos mudar a posição do circuito 20 para um outro caminho. O comando vai nos mostrar rotas alternativas para fazer essa modificação. Então configuramos o circuito que queremos. Nesse caso vamos escolher o circuito 20. O plugin vai nos mostrar as rotas alternativas por onde esse circuito está passando. E nós observamos que ele está saindo nessa posição no quadro onde se encontram muitos circuitos. Então vamos pedir para ver as demais rotas existentes que o plugin já localizou. Vamos ver a rota 2 por onde ele está passando. E aqui nós observamos que só tem o circuito 13 passando por esse trecho. Então vamos trazer o circuito 20 para esta posição. Ao definir essa rota, então podemos confirmar a nova rota clicando nesse botão. Aguardamos o plugin a realizar a troca e observe que ele trouxe o circuito 20 exatamente para o trecho onde solicitamos a troca. E assim é possível fazer com os demais circuitos que você queira modificar o caminho do circuito. Vamos a um segundo exemplo de como podemos utilizar o comando ajustar rotas. Agora vamos demonstrar uma outra situação que também é muito comum nos projetos, onde um circuito passa por eletrodutos diferentes, como no caso vocês podem observar o circuito 1. Ele está saindo por esse eletroduto e também está saindo por esse outro eletroduto. Nesse caso, o plugin forma grupos para criar assim as rotas alternativas. Vamos ver isso na prática. Clique então no comando ajustar rota. Como visto no exemplo anterior, além de poder especificar o quadro e o número do circuito, agora no grupo de conexão ao quadro, podemos determinar qual grupo de dispositivos terminais, uma vez que o plugin cria grupos onde o circuito informado passou. Nesse caso, ao abrir esta opção, nós podemos observar que ele criou o grupo 1, 2 e 3 e assim consequentemente, criou rotas alternativas para estes grupos. Vamos ver quais são estas rotas. Nesse caso, ao selecionarmos o grupo 1, o plugin mostra exatamente por onde o circuito está passando. Quando selecionamos o circuito 2, ele mostra um outro caminho por onde ele passou, saindo do quadro. Ao selecionar o circuito 3, uma outra opção que também foi utilizada. Agora, vamos verificar em qual destes grupos o plugin nos oferece uma rota alternativa. Nesse caso, vamos verificar o grupo 1 e observar se tem alguma rota. Veja que só tem apenas essa rota, não tem como modificar esse caminho. Vamos analisar o grupo 2. No grupo 2 também temos apenas uma rota. Verificando então o grupo 3. E percebemos que, ao verificar o grupo 3, o plugin criou uma rota alternativa. Neste caso, ao selecionar a rota 2, observe que ele muda a saída do quadro. Como então utilizar esse recurso? Pois bem, para que
o botão confirmar nova rota fique disponível para que a gente possa utilizar esse recurso, é preciso que a cada grupo criado pelo plugin, você confirme a rota entre o grupo. Então, selecionando o grupo 1, vamos clicar em confirmar a rota entre o grupo. Após isso, selecione o grupo 2, confirme também a rota entre o grupo. Depois disso, para o grupo 3 também é necessário confirmar a rota entre o grupo e assim observe que o plugin libera o botão de confirmar a nova rota. Nesse caso, você volta em rotas entre o quadro e modifique para a rota 2 e confirme a rota para que o circuito agora venha para este caminho. Ele está passando neste eletroduto, saindo do quadro, e nós vamos tirar o circuito 1 deste eletroduto para este que está aqui selecionado em vermelho. Então, confirme a nova rota. Observe agora que o circuito 1, que estava saindo do quadro por este caminho, agora está neste outro eletroduto, circuito 1, como vocês podem observar. Então, assim, você consegue utilizar este outro recurso também oferecido pelo plugin, onde ele cria grupos para rotas alternativas. Vamos demonstrar agora as demais funções dessa janela, a exemplo do checkbox Zoom para encaixar a rota na vista. Ao marcar essa caixa e selecionar algum dos grupos, o plugin irá dar um zoom exatamente naquele grupo selecionado. Observe que eu vou mudar para o grupo 2 e ele vai aumentar ainda mais esse zoom e assim ele vai movimentando a janela conforme o grupo selecionado. Também podemos utilizar o botão selecionar rota completa e assim ele vai reduzir a vista para nos mostrar todo o caminho por onde está passando esse circuito. Então, à medida que você seleciona o grupo, ele vai fazer esse ajuste do zoom na vista. É para isso que serve a opção Zoom para encaixar a rota na vista. Assim também, como vocês observaram, selecionar a rota completa, onde a gente vai poder analisar o caminho por onde está passando esse circuito. Caso você clique na vista e perca a seleção do grupo, basta utilizar o botão selecionar rota e o plugin vai selecionar mais uma vez aquele grupo que foi informado nesta opção.